Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste AT com AT nós vamos conversar sobre o texto de Gênesis 9, de 20 a 27, aonde Noé ele resolve plantar uma vinha, se embriaga, fica nu dentro da sua tenda e é desonrado pelo seu filho. Achou curioso? Então, vem comigo e vamos explorar no texto original um pouco deste curioso episódio da vida de Noé. Muito bem. Então, depois que o Noé ele saiu da arca, ele vai fazer basicamente dois atos. A primeira coisa é construir um altar e adorar ao Senhor. E na sequência disso, ele vai então plantar uma vinha e se embebedar. A grande questão aqui é por que Noé, foi plantar uma vinha. Como eu digo aqui, o que levou Noé a plantar uma vinha? Por que ele se embriaga? Por que o seu filho cão zomba da nudez do pai? Muito bem, vamos tentar responder a essas questões a partir de uma análise exegética de algumas palavras desse texto. Vamos lá, vamos começar. Olhem só, verso 20 diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Então, primeira palavra, começou, é um verbo, halal, e é uma raiz para aborrecer, ou seja, ferir, dissolver, Olha que interessante, profanar uma pessoa, um lugar ou uma coisa, quebrar, começar. Percebe que o começar é o último, Antes disso, ele precisa ferir a terra para poder plantar a vinha. É muito interessante essa concretude do hebraico, Então, na Torá, o que fica mais interessante e intrigante ainda é que na Torá, esse verbo ele é usado em narrativas de pecados sexuais na maioria das vezes. Então, primeiro, Números 25:1, mulheres midianitas, Aqui elas vão seduzir os israelitas. Lembra desse episódio? Já estamos no final da peregrinação do deserto, o profeta Balaão não amaldiçoa, Israel, e aí então há uma situação complicada ali para os israelitas, porque as mulheres midianitas, elas seduzem os homens, depois esses homens que foram seduzidos serão mortos, enfim, é um pecado sexual aonde o verbo aparece. Juízes 16:22 é na história de Sansão, logo após ele se deitar com a Dalila, então esse verbo também vai aparecer. E nós ainda vamos ter um texto em Profetas, Jonas, 3:4, que não tem um problema de pecado sexual, mas o Jonas ele começa a percorrer a cidade de Nínive após ter fugido da missão de Deus. Então percebe que, apesar de não ter a questão da sexualidade, o Jonas ele também, de certa forma, não estava muito correto ali, Estava, de certa forma, num pecado, Lavrador da terra, é interessante porque em hebraico é Ish Adamah, Que negócio é esse? Homem da terra, Então, Noé se torna o homem da terra fértil, como eu falo aqui, Se antes ele agiu como um marceneiro, como um engenheiro naval, porque ele vai construir a arca, agora ele precisava cuidar do quê? Do cultivo do solo, para que pudesse extrair deste solo novo meios de subsistência, enfim, alimentos, seja lá o que for. Por quê? Porque com o dilúvio, tudo que estava sobre a terra desaparece, inclusive as árvores, inclusive as lavouras, Então, o Noé, após o dilúvio, é como se fosse um novo Adão, está começando de novo, E ele precisava cuidar do solo, porque era dele que ele, então, extrairia o alimento para ele e para toda a sua família. Então, vinha, Por que ele resolve plantar uma vinha? E aqui a palavra em hebraico para vinha é karem, um jardim, vinhedo ou conjunto de videiras que produz vinho, uvas e passas. As vinhas eram coisas abençoadas em Israel, até hoje são, Provérbios 31:16 vai dizer: a mulher virtuosa compra um campo e planta uma vinha. 1 Reis 21 vai conter o episódio de quê? Da vinha de Nabote. Acabe desejava aquela vinha, achava aquela vinha muito bonita, e o Nabote fala: olha, eu não posso te vender, porque é herança de família. Aí vai ter toda aquela trama da Jezabel, que vê o marido triste,
e acaba matando o Nabote e então pegando a vinha para o rei, né? No Antigo Oriente Próximo, o vinho era usado para fins medicinais, para ajudar o fraco e o doente. Isso está no texto aqui, que você depois pode conferir, 2 Samuel 16:2, Provérbios 31:6. É algo que agrada a Deus e aos homens, não é? Nas festas eram usados os vinhos, né? E que alegra também o coração do homem. Então veja que o Noé, ele pode ter feito uma vinha porque ele estava muito feliz, né? Passou-se o dilúvio, passou-se aquela grande catástrofe e ele continuou vivo. O Noé, o seu filho, as suas filhas, não, seus filhos e as mulheres, né, dos seus filhos, elas todos estavam bem, estavam com saúde, era uma vida nova que eles poderiam vivenciar. Então, o Noé provavelmente fez esta vinha porque, poxa, felicidade é uma felicidade, eu vou fazer um bom vinho, eu vou aqui, uvas e passas, né? Coisas importantes para a sociedade de Israel antiga. Vamos lá, avançando um pouquinho. Então, ele começa, né, uma nova vida, ele vai fazer uma lavoura, né, ser um lavrador da terra e ele vai plantar uma vinha. 21. E bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. Vinho, né? O vinho, ele vai aparecer na Bíblia hebraica tanto de forma positiva quanto de forma negativa. De forma positiva, olha, é usado nos sacrifícios, nos dízimos, em momentos de alegria, mas e de forma negativa? Atrai pobreza, bebedices, resultou em incesto e gravidez das filhas de Ló. Né? Então percebe que o vinho, ele é algo que pode ser usado para bênção e para maldição. Não é como tudo na nossa vida. Pode ser usado para bênção e para maldição. Mesma coisa o dinheiro, né? Mesma coisa a comida, usado para bênção ou para maldição. Por conta desse duplo efeito, o vinho era proibido aos nazireus, aos sacerdotes no exercício do ofício e aos governantes antes das suas ocupações de governo. Então, ou seja, o vinho é uma bênção, mas há de se ter um limite para aquilo ali. Para quê? Para não acontecer o que aconteceu com Noé. Olha lá, ele se embebeda, o verbo chacar, ficar bêbado, embriagado. Noé, o cabeça da raça humana depois do dilúvio, se excede e sofre as consequências negativas do efeito do vinho. É a condenação da embriaguez, que a gente acabou de falar. O problema não é o vinho, o problema é a consequência que esse vinho pode trazer como negativo, como algo negativo para a vida do homem. E foi o que aconteceu com Noé. Ele bebe o vinho, ele se embriaga e ele vai se descobrir dentro da sua tenda. Então, o verbo aqui para descobrir-se, é galar, uma raiz para desnudar, especificamente em um sentido vergonhoso, ou figurativamente revelar. Ou seja, revela partes do corpo que, de repente, não eram para ser mostrada, né, para qualquer pessoa. E essa figura retrata bem isso, né? Aqui o pai nu e os 3 filhos ali, né? Muito bem, avançando. 22. E Cão, o pai de Canaã, e viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então, a nudez aqui, ervá é a palavra em hebraico, né? Nudez, ou figurativamente, desgraça, vergonha, impureza. A palavra aparece em situações de contenda. Em Gênesis 43, 9 e 12, José, né, quando acusa ali os seus irmãos de irem ver a nudez da terra, pois o Egito estava sem comida. Levítico 18, 7 e 17, Deus proíbe relações sexuais como mantinham os egípcios. Então percebe que essa palavra, a nudez aqui no caso, né, o ervá, desculpa, ela é usada num sentido não tão positivo assim, né? No caso de Gênesis 9, existem 3 correntes para a compreensão de ver a nudez. Ele viu a nudez, né? Primeiro, no sentido de desonrar algo ou alguém, né? Segundo, no sentido de ter um olhar malicioso ou de relações sexuais ilícitas.
E isso aqui é grave, né? Porque a pergunta que nos ocorre é: será que Cão teve um contato íntimo ou relação sexual com seu pai, cometendo o pecado sexual pontuado em Levítico 20:33? Será? Será que o Cão seria capaz disso, né? Terceira opção, no sentido de que o filho e o neto castraram Noé para que ele não fizesse mais filhos. Então veja só que das três opções, a primeira é a menos pior, né? No sentido de desonrar, porque realmente foi uma desonra, né? E aqui a gente vê bem, né? Essa terceira opção, o filho e o neto, né? O Cão e o Canaã, né? Porque e viu Cão, pai de Canaã. Então cita os dois aqui, tanto o Cão quanto o Canaã. E aqui se bota os dois ali na foto, né? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez, já vimos no slide passado, de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora, né? Então, aqui está o Cão e aqui está os irmãos do lado de fora, né? Então, observação 8, independente do que tenha ocorrido entre Noé e Cão, o pecado não está em ver a nudez, mas sim em deixar de fazer. Isto é, como filho, Cão deveria proteger a honra de seu pai e não expô-lo aos seus dois irmãos sobre a condição, né, que ele se encontrava. Bêbado em privacidade, dentro da sua tenda, Cão não teve reservas para entrar na tenda do pai, violando o princípio da privacidade. Não ajudou seu pai e ainda se divertiu às suas custas, contando a seus irmãos o que viu. Então veja que o que faltou aqui no Cão foi um pouco de empatia para com o seu pai. O Cão viu o que aconteceu, em vez dele falar, coitado do meu pai, eu vou ajudá-lo aqui, vou cobrir a sua nudez, não vou falar para ninguém o que aconteceu. Não. O Cão, ele simplesmente pega e ele vai né, zoar, né? Essa é a palavra correta aqui na modernidade, né, do pobre do Noé, né? Talvez o Noé tenha se embriagado porque ficou muito feliz, estava, né, contente com o que, poxa, com a vida, né, que ele teve a oportunidade de viver novamente, né, fora da arca, e ele excede, né? Como muitas vezes a gente excede em algumas coisas que não seja a bebida, às vezes a gente excede gastando muito, a gente às vezes excede em palavras duras para com o outro. O Noé se embriagou, né? E nessa embriaguez, né, o filho entra na tenda, ao invés de ajudar o seu pai, cobrir ali o seu pai, ou então sair da tenda, né? Poxa, eu vou deixar meu pai acordar, né? Vou impedir meus irmãos de entrar. Não. O Cão, ele simplesmente entra na tenda, ri do pai, conta para os irmãos, ó, papai tá bêbado, peladão lá dentro da tenda. É triste, né? Enfim. Vamos avançar. Verso 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros, né? Sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Então aqui está bem essa foto ilustrando, né? Os filhos andando de costas e eles vão cobrir o pai. Então, quem era o filho menor de de Noé? Essa é uma pergunta. Era o Jafé, olha só. Cão, Shem e Jafé. Mas é estranho, né? O texto falar do filho menor, porque o Jafé não fez o que o Cão fez, né? Noé soube que Jafé e Sem haviam agido com honradez para com ele, né? 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, né? E aqui, mais uma vez, ó, o Canaã e o filhão dele, ó, o Cão e o filhão dele, o Canaã. E aqui, os dois tios, né? Os dois irmãos, né? Então, por que Deus amaldiçoou? Essa é uma pergunta bem interessante. Por que Deus amaldiçoou a Canaã, pai dos cananeus, filho de Cão, e não apenas a seu pai Cão? Olha só. Por quê? Né? Por que o Canaã é que é o amaldiçoado? E é teorias, né?
A Bíblia não diz a razão dessa maldição, mas temos duas possibilidades. Então, primeiro, no verso 22, Cão e Canaã estavam juntos e viram a nudez do Noé. Então, tanto o filho quanto o neto viram a nudez do Noé e nada fizeram, né? Segunda opção, as palavras de Noé não eram só de bênção e maldição, mas também uma profecia que previu que as falhas morais de Cão seriam manifestadas em Canaã. Então, as falhas morais de Cão, do pai de Canaã, seria manifestada no filho em Canaã e seus descendentes, o cananita, né? Os povos cananeus. Então, está aqui Gênesis 19, um bom exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Mais uma coisa, isso muito importante, Canaã não foi o pai dos povos negros, mas dos cananeus. Muitos teólogos, muitas pessoas usam esse texto para dizer que a maldição dos cananeus era ser negro. Pelo amor de Deus, isso é totalmente injustificado. Não é isso que o texto fala. Não tem como a gente ligar uma coisa com a outra. O pai dos negros foi o Cão, não foi o Canaã, tá? E aqui, ó, maldito seja Canaã, tá bem? E vamos convir, né? Na modernidade, não podemos ligar a raça negra, a uma maldição. Isso hoje é totalmente injustificado. A gente não pode pegar esse tipo de texto e falar que isso é uma justificativa para racismo, justificativa para qualquer coisa, tá? Isso não faz parte do texto. Isso não existe neste texto. É bom a gente deixar isso bem claro, porque o nosso texto bíblico não trata disso. O Deus da Bíblia é um Deus que não faz acepção de pessoas, que não faz acepção de raças. O Senhor veio para salvar a todos. Ele não existe isso. O amor de Deus é incondicional a qualquer pessoa, independente da sua cor. Tá bem? Combinado? Vamos avançar aqui. 26. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. É interessante ver aqui que não é Sem que é abençoado, mas o seu Deus. Bendito seja o Senhor, né? O Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. O que isso significa? Que a bênção não veio de Sem, mas através de Sem, através do relacionamento com Deus da aliança de Israel. E a servidão de Canaã, dos cananeus aos israelitas, é uma das evidências dessa bênção relacional. Se Israel é fiel a Deus, subjuga os cananeus. Se é infiel, é subjugado. E é o que a gente vê na Bíblia hebraica mesmo. Último versinho. Alargue Deus a Jefé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, 12 aqui, Jafé, que significa engrandecer ou alargar, seria abençoado no seu relacionamento com Sem. Mas uma coisa interessante, assim como Sem e Jefé agiram juntos para cobrir a nudez do pai, eles foram abençoados pela cooperação mútua. Muito bonito isso aqui, né? Finalizando, aqui nossa exposição. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. E aqui então encerra-se a história de Noé, né? A história de Noé é encerrada agora, depois desse episódio. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, dessa breve explicação, desse breve episódio do AT com AT. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com os seus amigos. Seja canal de bênção do Senhor. Deus abençoe e até o próximo.